1 Tessalonicenses 5. Lá no final da Bíblia, você vai achar. Versículo 19. Hoje você vai mexer na Bíblia. Não se preocupe. Hoje é dia de mexer na Bíblia, de estudar a Bíblia. Já acharam? Quem achou, diga amém. Vocês estão animados hoje, estou gostando de ver. Já tomaram café hoje já? A maioria não, né? Estamos juntos então. Quem não tomou ainda, estamos juntos. Depois do culto a gente toma. Já acharam o versículo 19? O que é que diz aí? Não extigais o Espírito. Quantos termina aqui todo domingo? Todo domingo você está aqui presente. Levanta a mão assim. Todo domingo você está aqui. Você tem escutado o pastor Carlos falar sobre o quê? Espírito Santo, né? Mensagens maravilhosas, Deus tem usado ele para nos dar. E ele, desde o início, no mês de julho, vem falando sobre o Espírito Santo. A importância de você ter o Espírito Santo de Deus na sua vida. De você ser batizado pelo Espírito Santo. Eu lembro que desde o primeiro domingo ele falou sobre Atos, que lá fala que os 12 discípulos ali de Jesus, não os 12 primeiros, mas os 12 ali que até Paulo vai ao encontro deles, e pergunta a eles se eles conheciam já o batismo com fogo, e eles falam que não, somente o batismo de João com as águas. Então ele fala desde sempre da importância de você ser batizado com o Espírito Santo. E agora nós temos o mesmo apóstolo Paulo falando o quê? Não extigais o Espírito. O que quer dizer isso? Não deixe o Espírito morrer. Não limite o Espírito na sua vida. Esse é o significado. E é isso que eu tenho para te falar hoje. Não limite o Espírito de Deus na sua vida. Não deixe ele morrer dentro de você. Pergunta para o irmão que está do seu lado. O que você tem dentro de você? Pergunta para ele. Dá um sorriso para ele, bonito. Pergunta para ele. O que você tem dentro de você? Perguntou? Qual foi a resposta dele? Então vamos ver se é isso. Lá em Êxodo, capítulo 25, versículo 8. Abra aí na sua Bíblia. Eu falei para você que nós íamos rodar a Bíblia hoje. Êxodo 25. Êxodo 25, 8. Para quem não achou, está na tela também. Diz o seguinte, aqui Deus está começando a falar com Moisés sobre o tabernáculo, sobre o santuário de Deus aqui na terra. Você sabe muito bem que nessa época que o povo tinha acabado de sair do Egito, estava no deserto, e eles começaram a experimentar as coisas de Deus, até que Deus fala com eles, olha, monte um tabernáculo, uma tenda, um santuário para mim, que ali eu vou habitar no meio deles. Ele fala o seguinte, versículo 8. E me farão um santuário e habitarei no meio de quem? Deles. Então nós temos um Deus que se propõe, olha a grandiosidade de Deus, hein? O Deus, o Todo-Poderoso, se propõe a habitar no meio deles. No meio de quem? Do seu povo. O povo escolhido
povo de Israel. Então ele fala o quê? Eu vou habitar no meio deles. E ali, Êxodo aqui vai continuando falando sobre como seria a planta, como seria o terreno, como seria a construção desse santuário, desse tabernáculo. E ele passa tudo para Moisés e fala: Moisés, eu quero desse jeito, faça dessa e dessa maneira. Moisés obedeceu em tudo? Fez conforme Deus tinha pedido, né? Porque se Deus não gosta das coisas de qualquer jeito. Se ele mandou de um jeito, Moisés foi lá e fez. E dentro dessas tendas tinha duas divisórias. Dentro da tenda ali tinha o Santo dos Santos, que você sabe ficava a Arca da Aliança, e tinha um pouco antes, uma sala antes do Santo dos Santos, que ali ficava o quê? Um candelabro. Já ouviu falar do candelabro? Ou da menorá? Ou cartiçal, depende do que você já ouviu falar, que era aquelas 7 chaminhas de fogo ali, que eram carregadas, tinham ali o azeite para poder queimar, e elas jamais poderiam apagar. Então nós temos um Deus, que até no apóstolo Paulo fala que não enxergais o quê? O Espírito. Então nós temos um Deus que também fez um candelabro, mandou o pessoal fazer, mandou Moisés fazer, ele mandou os seus homens fazerem, e fez de ouro puro. Então não era uma coisa qualquer, era ouro puro, bruto, feito da melhor forma possível. Já pensou, ouro puro? O peso que era, do jeito que era, coisa linda, né? Imaginar ouro. O nosso ouro de hoje em dia já não é tão puro, né? Às vezes tem aquelas misturas que o pessoal põe. Agora você imagina ouro puro, bruto, formado ali, aquelas 7 taças ali, aquele candelabro todo, aquela coisa bonita. E eles sempre eram ali, cada vez mais, colocado o azeite, jamais poderia apagar, porque aquelas chamas simbolizavam a luz de Deus naquele lugar. Era aquele candelabro que fazia a iluminação daquele templo ali. E iluminava tudo, porque tudo era cortinas e ouro. Você imaginou um lugar desse? Era de cortinas e ouro puro. Coisas lindas era esse santuário de Deus. Então ele fazia isso, e esse candelabro, essa menorá, ela clareava aquele ambiente todo. Ele clareava de tal jeito que ele falava: ó, não deixa apagar. Deus mandou e falou: não deixa apagar. Por quê? Se apagar, vocês não vão enxergar. Vai ficar escuro. A sua vida, talvez, você vai ter dificuldade aqui na hora de encher novamente, porque eu dei uma ordem para não apagar, e ela não pode apagar. E nós vemos aqui, olha só, que coisa interessante. No Êxodo 25 mesmo, versículo 31, ele fala, ó, do cartiçal. Também farás um cartiçal de ouro puro, de ouro batido se fará esse cartiçal. Os seus pés, as suas canas e as suas copas, as suas maçãs e as suas flores serão do mesmo. Do seu lado sairão 6 canas. 3 canas do cartiçal de um lado dele e 3 canas do cartiçal do outro lado dele. Para vocês terem ideia de como é que era. Não sei se vocês já viram a imagem, mas você vê que era, eu creio que vocês já viram, que era aquela, tinha 3 bocas de um lado, 3 do outro e uma no meio. E ali era uma coisa muito bonita que Deus mandou fazer para simbolizar. E ele fala o seguinte, fala, olha, é de ouro puro, ouro maciço aí, eu quero a coisa mais pura que tem. Porque isso ali vai ter um simbolismo que vocês não têm ideia do que é aquilo ali. Que muitas das vezes nós fazemos coisas sem ter ideia do que vai acontecer, não é assim? Deus manda fazer alguma coisa, você não sabe para que é, mas você vai lá e faz, porque Deus está mandando. E ali foi do mesmo jeito. E é ali que eu quero te fazer entender o que significava esse cartiçal e por que jamais ele poderia se apagar. Você quer ver onde nós vamos ver isso? Em 1 Samuel. Abra aí. 1 Samuel, para vocês entenderem a importância do cartiçal. Dessa menorá.
1 Samuel 3, versículo 1. Diz o seguinte. Já acharam? 1 Samuel 3, 1. Aqui nós começamos a nossa mensagem. O antes foi só para você entender. Diz o seguinte: e o jovem Samuel servia o Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Por que era de muita valia? Você sabe? Você viu o que continua falando aí? O que ele fala? O seguinte: não havia o quê? A Bíblia está parada, está travada. Não confia na Bíblia, não. Abra a sua aí. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando ele deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, e o Senhor chamou a Samuel e disse, e ele disse o quê? Olha só que para nós entendermos, lembra que nós falamos antes, o que era o castiçal? Servia para quê? Para iluminar, né, o santuário. Agora nós temos aqui em 1 Samuel falando o quê? Primeiro começa falando que a palavra do Senhor já era muito valiosa. Por quê? Já não se via mais falar dela assim, né? Deus já não estava usando muita gente. Por quê? Você continua além, não faz ver, olha só. Versículo 3. E estando também Samuel já deitado, o quê? Antes que o quê? Então, como é que estava lá o castiçal? Estava se apagando, né? Você pode pensar assim, mas será que se esqueceram de colocar ali o azeite para queimar? Esqueceram de colocar ali o combustível que continuaria queimando ali, o castiçal, o menorá? Nós temos aqui uma visão espiritual. Como é que estava a situação? Antes que a chama de Deus se apagasse naquele lugar, que o Espírito de Deus saísse do meio deles, Deus falou, vou fazer uma coisa diferente. Vou ter que usar um servo meu, que ainda, se você for pensar, você acha que Samuel estava preparado? Era uma criança, né? Você vê que ele chega aqui continuando a história, eu sei que muita gente já sabe, não vou ler agora, que não vai entrar no nosso detalhe hoje. Mas você vê que ele chama aqui, ele fala o quê? Eis-me aqui, né? E ele vai até onde? Até Eli. O Senhor me chamou. Não foi o Senhor que me chamou, estou aqui, eis-me aqui, o que o Senhor precisa? O que ele fala para ele? Não fui eu, não. Volta a dormir. E de novo, chama Samuel de novo, e ele fala, eis-me aqui, corre para Eli de novo. E nada, também não era Eli. E isso acontece a terceira vez, de novo, ele chega com Eli, ele fala, Samuel, faz o seguinte, quando chamar, fala, eis-me aqui, Deus fala que eu estou te ouvindo. Olha a diferença, porque ele chegou para Samuel e isso aconteceu na vida dele. E você vê que ali, depois que acontece isso, Deus começa a relatar a Samuel o estado do seu povo. Começa a falar com Samuel coisas que já não fazia o quê? Já não era feito, porque você viu que ele fala aqui, ó, a palavra de Deus naqueles dias já era muito valiosa, já era muito valia, porque as coisas não estavam acontecendo mais. Deus já não estava se manifestando mais como se manifestava antes, porque as pessoas estavam deixando a luz apagar. Estava deixando o Espírito, a luz ali, se apagar. Ele queria usar alguém? Queria e quer até os dias de hoje. Por isso que o apóstolo Paulo está falando o quê? Não extingais o Espírito. Não deixe ele apagar, porque se ele apagar, vai vir uma escuridão na sua vida e Deus não vai poder te usar. Deus não vai poder mais falar com você. A palavra de Deus vai começar a ser muito valiosa para você, porque para você você não consegue mais falar com Ele. A escuridão entrou dentro de você, que o Espírito Santo de Deus não tem mais lugar. Porque aonde tem o Espírito Santo de Deus, há o quê? Há uma luz, não é assim? A luz de Deus habita lá. Não tem como o Espírito Santo entrar dentro da sua vida e você viver uma vida de trevas. Muito pelo contrário. Se o Espírito Santo de Deus está na sua vida é luz. As pessoas olham para você e falam assim, nossa, olha lá o João, a Maria, está diferente.
Ela está feliz, ela está alegre, ela está cheia. Olha só, ela está mudada. Se não existe diferença das pessoas para você, da maneira que você se converteu ao que você era antes, então alguma coisa está errada, não está? Porque tem que haver uma diferença entre que o justo e o ímpio, o que serve e o que não serve. Então você vê que a luz ali estava se apagando, mas Deus encontra um que ele poderia falar e iria escutá-lo. Você já vê que Eli já não estava a mesma coisa, porque você vê que ele fala, os seus olhos começavam já a escurecer, que não podia ver. Aqui tem uns olhos carnais também, que ele estava começando a ficar cego, mas também tem os olhos espirituais. Você lembra o que Eli fazia com seus filhos? Você sabe a história de Eli? Os seus filhos começaram a aprontar debaixo dos seus olhos. Ele fez alguma coisa? Não. Os seus filhos, que era para ajudarem no templo, não estavam fazendo, estavam difamando o templo do Senhor, o santuário de Deus, blasfemando em cima do nome de Deus. E Eli acobertava. Eli fingia que nada estava acontecendo. Então, começou-se a ficar o quê? Cego espiritualmente também. E Deus levanta um Samuel, pequeno, uma criança, mas que era cheia de Deus. E ele poderia usar. Então você vê que ele fala, olha, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, eu falei e chamou a Samuel. E ele respondeu. Quando nós temos a luz de Deus na nossa vida, Deus fala conosco e nos mostra a saída que nós precisamos. Se tem alguma coisa travada na sua vida, muitas vezes as pessoas querem resposta. Busque o Espírito Santo de Deus, Ele te dará a resposta. Não busque somente a resposta. Busque a Deus. Deus dá para você a resposta. O Espírito Santo de Deus na sua vida te dará a resposta que você tanto precisa. Às vezes nós sempre ligamos na bênção, e esquecemos do abençoador na nossa vida. É muito mais fácil você ter o abençoador do que você ter a bênção. É muito melhor. É muito melhor você ter do seu lado aquele que te abençoa, do que toda vez você fala assim, não, eu quero uma bênção, eu preciso de uma bênção. Aí você tem que correr ali, porque eu quero uma bênção, Deus não me abençoa. Mas você está buscando o abençoador? Você lembra? Deus falou que ia habitar no meio de quem? No meio deles, no meio do seu povo, né? Diante da tenda do santuário. Agora você quer ver algo de interessante? Abra sua Bíblia em Zacarias 4. Zacarias, nós vamos mexer na Bíblia, está acabando. Já a gente acaba. Zacarias 4. Aqui Deus começa a revelar umas visões a Zacarias para o seu povo. O povo que estava saindo daqueles anos de prisão. Já acharam Zacarias 4? Versículo 1. Aqui, que eu nem falei para vocês, Zacarias começa a ter umas visões. Deus começa a dar umas visões para ele. Versículo 1 diz assim: E tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono, e disse-me: Que vês? E eu disse: O que ele viu? Olho, e eis um quê? Castiçal todo de ouro, né? O que nós estávamos vendo desde o início? Sobre o castiçal, né? Todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, e outra à sua esquerda.
E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo, Senhor meu, o que é isto? Porque ele viu, né? Zacarias aqui estava no templo, na sua visão. Ele falando, olha, eu estou vendo ali um castiçal de ouro. Ele estava tendo a visão do quê? Do templo. Lembra como é que era o templo? Foi construído ali, antes do Santo dos Santos, tinha um castiçal de ouro, com suas 7 lâmpadas, 7 bocas, 7 fogos saindo ali. E você vê que ele fala, eu vejo, estou vendo isso, então, Senhor meu, o que é isso que eu estou vendo? E ele respondeu, então respondeu o anjo que falava comigo e me disse, não sabes tu o que é isso? E eu disse, não, Senhor meu. E respondeu e me falou dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas ela pelo quê? Diz quem? Olha só que coisa interessante. Zorobabel aqui era um dos homens, príncipes de Judá, um dos filhos dos príncipes de Judá. Ali também tinha a sua família real. E ele era um dos que lutavam ali para voltar com seu povo a Israel. Eles estavam na Babilônia, naquela transição, saindo da Babilônia, voltando para Israel. E esse Zorobabel era um dos homens. E Deus manda falar para ele, dizendo o quê? Não por força, nem por violência, mas o quê? Pelo mover do quem? Pelo meu espírito, diz o Senhor. Então, aquela visão que ele teve do candelabro, das 7 taças, era para mostrar porque, olha, Zacarias, você viu o castiçal de ouro, você viu ele pegando fogo, você viu a lâmpada de Deus ali, ele falou, vi. Então, é aquele simbolismo ali. É o meu espírito que vai fazer a coisa. Não adianta você ficar com a sua força, com a sua violência, mas é o meu espírito que faz todo o trabalho. Não importa a situação, não importa o que você está enfrentando, mas se você coloca o Espírito Santo de Deus no seu lugar, na sua vida, a sua vida jamais será a mesma. Porque a luz de Deus vai estar lá e ele não trabalha com força. E você vê que ele fala o quê? Senhor dos exércitos, né? Desde o início aqui de Zacarias, eu fiz questão de ler tudo. Eu vi que ele só fala Senhor dos exércitos. Em nenhum momento ele fala outro nome dele. Somente Senhor dos exércitos. Seria o Adonai de Sevaô. Ou para muitos aqui, traduzido por português, aí que ficou Jeová Sabaoth. Que ele ficou traduzido assim, muitos conhecem mais o certo, é Adonai de Sevaô. Mas você vê que ele fala somente isso, porque ele está mostrando que nele é o quê? A força, né? Se é o Senhor dos exércitos, então você imagina a força, porque um exército tem força, o exército americano tem força? Tem, né? Tem a força deles lá. A Rússia tem força, diz que tem bomba nuclear, tem tudo, né? A China, o Brasil tem suas forças armadas também, tem força. Mas você imagina o Senhor dos exércitos, aquele que é o todo-poderoso, o grande. Mas você vê que ele fala o quê? Não é por força, nem por violência. Você fala assim, mas peraí, calma aí, tem uma coisa errada. Sim, é o Senhor dos exércitos, tem toda a força. É o grande, é o eu sou, é o poderoso. Mas ele fala, ó, não é por força. É o meu espírito. Por quê? Quando o espírito se move dentro de você, nada pode te parar. Quando o Espírito Santo está dentro da sua vida, a luz de Deus está, você vai caminhar e nada vai te parar. Por quê? O Senhor dos Exércitos está com você. Então não é por força, nem por violência. Deixe Deus mudar você. Deixa Ele entrar dentro da sua vida. Você vê que ele fala, Zacarias, está vendo o que aí, Zacarias? Eu vejo isso, o castiçal. Por isso que eu te perguntei do início, perguntar ao seu irmão, o que há dentro de você? Porque essa é a mensagem de hoje, o que está dentro de você? Porque nós precisamos ter o Espírito Santo dentro de nós. Porque não é na força que ele vai trabalhar, não é te obrigando a fazer nada. Deus não te obriga a fazer nada.
É o mover dele que vai fazendo na sua vida, vai transformando. Muitas pessoas, às vezes, querem que seus familiares fiquem convertidos. E querem fazer a força, né? Querem brigar, vou discutir, vou falar. Não, mas ele tem que me ouvir. Ele tem que saber o tanto que Deus é bom. Eu vou reclamar com ele, porque você não sabe o que é isso e aquilo. E Deus fala o quê? Não é por violência, nem por força. É pelo mover do meu espírito. Então não queira brigar, não queira sair dos trilhos. Ande no Espírito, porque quando você está com o Espírito, o Senhor dos Exércitos está na sua vida. O Adonai de Sevaô está com você. Você quer ver algo interessante? Nós temos um Deus, que nós lemos no início que Ele escolheu o quê? Habitar no meio do seu povo, né? Então Deus habitou ali, a Arca da Aliança estava ali, a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. E o castiçal simbolizava o Espírito de Deus, a luz de Deus naquele lugar. E não podia jamais se apagar, porque senão ficaria o local escuro. Nós lemos que para não instigar o Espírito Santo na nossa vida, nós mantemos ele sempre aceso. Lá em João 1, fala o quê? Que o verbo se fez o quê? Carne, né? E habitou aonde? Então nós temos um Deus que habitou, um Jesus que se fez carne e habitou entre nós. E o que ele deixou para nós? Porque ele falou o quê? Eu vou, não vou? Eu vou. Mas eu deixarei com vocês quem? Quem é o Consolador? E quando ele foi crucificado, aquele véu daquele santuário, daquele templo, fez o quê? Porque ele falou que não moraria mais em templos, mas moraria onde? Dentro de cada um de nós. Então, um Deus que de início morou no templo, falou que habitaria no meio deles, no meio do santuário. Depois mandou Jesus para se fazer carne entre nós e se fez e ficou entre nós. E deixou o Espírito Santo de Deus para habitar dentro de você. É o mesmo Espírito, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Dentro de você. E ele habita. Basta você querer que ele habite, dê espaço para ele habitar dentro de você. Quer ver algo interessante? 2 Coríntios, capítulo 12. Nós já vamos encerrar, daqui 2 horas. Brincando, vamos acabar já. Daqui a pouquinho. 2 Coríntios 12. Já acharam? 2 Coríntios 12, versículo 9? O que o apóstolo Paulo diz aí? E disse-me, a minha graça o quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa em quê? De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o que habita nele? O poder de Cristo. O que é o poder de Cristo? É quem? Então você vê que Paulo fala o seguinte, olha, me glorificarei nas minhas fraquezas. Naquilo que talvez para muitos é fraqueza. Mas para quê? Para que em mim habite. Então Paulo está deixando, talvez, o seu poder que ele achava pode ser que fosse um sentimento de raiva, de rancor, um sentimento qualquer, mas você vê que ele fala, deixo de lado, para que em mim habites o quê? O poder de Cristo.
Eu deixo as coisas de lado, as coisas que não fazem sentido para mim, para que em mim habite o poder de Cristo. Eu deixo a mágoa de lado, o rancor que eu sinto há mais de 20 anos, para que o que habite em mim? O poder de Cristo, o Espírito Santo. Eu deixo de lado. Eu deixo os pecados de lado, para que o que habita em mim? O Espírito Santo. Quando nós deixamos as coisas de lado, você vê que ele fala, para que habite em mim. Há uma habitação. O que você tem deixado habitar dentro de você esse tempo todo? Essa foi a pergunta desde o início. O que há dentro de você? Porque não tem como ter duas coisas, porque se a chama de Deus está ali, as trevas não podem estar. Você não pode falar que eu estou cheio de Deus, estou cheio porque eu vou na igreja todo dia, todo domingo eu estou na igreja, mas se seu coração está fechado para as coisas de Deus, o Espírito Santo não está ali. Se você está fechado para as coisas que Deus te ordenou fazer, se você segue o seu próprio caminho, o Espírito Santo de Deus não está ali também. Paulo está dizendo, eu deixo tudo, porque a graça de Deus me basta, porque Ele se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Eu sou fraco, mas Deus me faz forte. Porque o poder de Cristo habita em mim. O Espírito Santo de Deus habita em mim. Não tem como habitar duas no mesmo corpo, duas coisas no mesmo corpo. Você não pode estar com Satanás e Deus ao mesmo tempo. Você não pode, a escolha é sua de estar com quem você quer estar. Eu escolhi estar aqui com vocês hoje, para mim é um prazer estar aqui, mas foi eu que escolhi. Poderia não estar? Poderia, mas é a escolha. Qual é a sua escolha? O que você escolhe? Muitas vezes as pessoas preferem deixar um rancor, uma mágoa no coração muitos anos. Mas ela não está sabendo o mal que ele está fazendo, porque se Deus habita em nós, o Espírito Santo, e Ele nos dá poder, era para nós estarmos o quê? Fazendo o quê? Caminhando e andando e nada poderia nos parar, não é isso? Mas às vezes nós estamos parados, a nossa vida não caminha, não vai para frente, a coisa não anda, por quê? Nós estamos travados. Nós não temos o Espírito Santo em nossa vida, o poder está onde? Está bem longe. Aquele Deus que falou que habitaria no meio do seu povo, que o fez conquistar, o Senhor dos exércitos, coisa maravilhosa, mandou Jesus, que habitou entre nós, e deixou o Espírito Santo habitar dentro de você. O que você tem feito com ele? Tem dado espaço para ele habitar dentro de você? Ou tem deixado que as outras coisas do mundo te tirem do caminho, do foco do Senhor? De ter esse Espírito Santo. O Espírito Santo não é qualquer coisa na sua vida. O Espírito Santo de Deus é o principal na sua vida. Por isso que Paulo fala para você buscar Ele e não deixar Ele morrer dentro de você. Porque no momento que Ele morre dentro de você, a sua vida morre também. Lembra que foi Eli? Eli estava ficando cego, não estava mais enxergando, porque a luz de Deus estava se apagando. Muitas vezes nós estamos assim, talvez você tenha já passado por isso. Você vinha na igreja, e foi muito comum isso na época do Covid, que todo mundo ficou em casa. A luz de Deus foi se apagando para alguns. Você vê que antigamente tinha muito mais gente aqui, mas ele foi deixando a luz de Deus se apagar, até que não teve mais força para continuar. Por quê? A força está onde? No Espírito Santo de Deus que te faz caminhar e te faz vencer. Se você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, você vai caminhar e você vai vencer. É o Senhor dos exércitos. Por isso a importância, o pastor Cássio vem sempre falando nesse mês, busque quem? Espírito Santo de Deus. Quando você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, a sua vida será totalmente diferente. Busque a Ele, se entregue a Ele, dê espaço para Ele agir na sua vida, para Ele habitar. O local é somente um. Tire o rancor de lado. Tire a soberba de lado. Tire o pecado de lado. Tire aquilo que te atrapalha de chegar até o seu objetivo de lado. E coloque Deus no centro de tudo. Ele mudará a sua vida. Quer ver uma coisa?
nós já vamos encerrar. Atos, capítulo 1. Atos 1, versículo 8. Já acharam? Diz o seguinte: mas recebereis o quê? Virtude, né? Para algumas traduções diz o quê? Poder. De quem? Que há de vir sobre nós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins. Então, sem o Espírito Santo eles iam conseguir, porque o Espírito Santo ia trazer o quê? Virtude, né? Poder. Que eu estou falando desde o início, o Espírito Santo traz poder na sua vida, traz virtude na sua vida. Está sentindo uma fraqueza, que você não está conseguindo mais caminhar, as coisas não estão fazendo sentido para você? Busque quem? O Espírito Santo de Deus. Está difícil levantar, as coisas estão acontecendo muito ruim na sua vida, coisas ruins estão acontecendo, a sua família está num certo ponto que você olha e fala assim, mas o que está acontecendo? Parece estar melhorando, depois piorou de novo. Coisas ruins acontecendo na sua vida. As coisas não fazem mais sentido. É problema no trabalho, problema em casa, onde você chega tem problema. Você coloca a cabeça no travesseiro para dormir e só vem problema na sua vida, na sua cabeça. Você está tendo insônia, você não consegue mais dormir. Coloque o poder do Espírito Santo de Deus na sua vida e sua vida será diferente. Coloque o poder dele. E não deixe a chama do fogo de Deus se apagar na sua vida. Deus quer habitar dentro de você. Ele quer colocar o Espírito Santo dentro de você. O Espírito Santo desceu naquele povo que pedia, que clamava, que estava ali orando. Em Pentecostes, desceu sobre eles. E ali, aquilo ali deu força para eles continuar, para eles ir lá e fazer tudo o que eles fizeram. Venceram perseguições, sofreram por elas, mas venceram. Estão na vida eterna. Mas é por somente o Espírito Santo fazer aquilo ali acontecer, que senão as coisas não vão acontecer na sua vida, não vai para frente, não vão caminhar. Nós precisamos ter o Espírito Santo de Deus. Sem Ele, você não chega a lugar nenhum, não tem vida. Você lembra Ezequiel 37? Se não me engano, o pastor Carlos falou isso aqui no início de julho, ou foi no final de junho, não me lembro bem. Mas lá Ezequiel 37 fala sobre o quê? Os ossos secos, né? O que aconteceu ali? Deus dá uma visão a Ezequiel. E que Deus vai mandando ele fazer as coisas. Fala Ezequiel, está vendo aqueles ossos? Manda eles se juntarem. Manda fazer tudo. Os ossos ficaram prontos, mas para eles ficarem perfeitos, o que Ezequiel mandou fazer no final? Que o Espírito de Deus entre neles. E dê o quê? Vida. Dê poder. Que a luz de Deus entre neles e dê poder. Porque eles estavam ali feitos. Estavam ali montados. Mas sem o Espírito Santo de Deus, não tinha como levantar, não tinha vida, não tinha força. É assim na nossa vida. Se nós não temos o Espírito Santo de Deus, nós não temos força, nós não temos vida no nosso ser. A vida se vai, a vida se acaba.
Nossos olhos começam a ficar cegos, nós não enxergamos. Às vezes a saída está tão perto de nós, mas nós não estamos enxergando. Por quê? O Espírito Santo de Deus não está nos abrindo nossos olhos. Deus nos direciona o caminho que nós devemos andar, mas nós temos que andar no caminho dele. Como é que você quer seguir um GPS se você não liga ele? Vai ter como? Não que você tenha que ligar a Deus, mas você tem que chamar ele para a sua vida, para ele te guiar. E deixar ser guiado por ele. Há um caminho que Deus quer te mostrar. Há um caminho, há uma saída para os seus problemas, suas situações. Há uma saída para aquilo que você está enfrentando, mas só o Espírito Santo de Deus na sua vida para te direcionar. E o apóstolo Paulo fala desde o início o quê? Não o quê? Extigais o Espírito Santo. Não deixe ele morrer. Aí vem a conversa desde o início. O que você tem dentro de você? Eu tenho uma coisa para falar para vocês hoje, que ninguém sabe, por incrível que pareça. Mas no dia 13 de abril, alguém sabe, né? O pessoal sabe, não sabe o que aconteceu. Mas no dia 13 de abril, nasceu Nicolas, meu filho, porque muitos sabem. E ali houve uma complicaçãozinha, porque no dia 12 minha mulher foi internada, na Fêmea. E ali eu estava ali com a minha sogra, ali com a mãe dela. E no dia 13, começou a ter contrações, só que ele só iria nascer, o previsto era para o final de abril. Só que ali ela sentiu muitas contrações, dores fortes, e resolveu ir para o hospital. E ela foi no dia 12, à tarde. No dia 13, ela me liga, 11 da manhã. Corre para cá que ele vai nascer. Ia fazer a cesárea o mais rápido possível, ela estava tentando ter o parto normal. Só que ela não sentiu confiança e sentiu ali algo falando com ela, que era para ir para a mesa de cirurgia, que ela queria rapidamente a cesárea. E ali naquela correria, corre para lá, corre para cá, eu falei, estou indo para aí. Você sabe que homem arruma rápido, né? Mas igual rápido foi aquela vez, não fazia sentido. Porque em 10 minutos eu estava quase lá batendo na porta da Fêmea já. Ali estava marcada para 12h20, se não me engano, ela me avisou, era 11h50, um negócio assim. Eu tomei banho, corri, fui correndo, peguei o carro do pastor, falei, depois devolvo, deixa eu correr. Aí o pastor até ficou sem saber o que era, falei, depois explico, parece que vai nascer. Corri para lá, aí aconteceu a cirurgia, você coloca ali aquela roupa toda, né, fica bonito, né, parecendo médico. Coloquei ali na sala de espera, eu entro, já estão lá fazendo a cirurgia. E ali, aquele momento de tensão ali, eu sempre fui muito tranquilo, quando o assunto é confiar em Deus. Muito tranquilo. Por mais que as coisas dizem para você de outro jeito, eu sempre permaneci muito tranquilo, fui criado nisso, sei como é que é isso, e é algo comigo, eu e Deus, eu tenho sempre certeza que Ele está no meio da situação. E ali, naquele momento da cirurgia, foram tirar a criança e nós não ouvimos choro. Aí você sabe, né? Uma mãe que não ouve o choro começa a fazer o quê? A chorar, né? Ficar desesperada. O que está acontecendo? E não quiseram nem mostrar para nós, só saíram com ele correndo. Aí eu falei, algo não está certo, né? Porque na teoria era para mostrar. Até porque um pouquinho antes, eu acho que até foi até pior que falar assim, eu vou mostrar, eu já vou colocar no seu colo, mãe, falou para ela. Aí saíram correndo, eu falei, algo não está certo. E ali, naquele momento, passando ali, ela começou a ficar desesperada, eu falei, calma, muita calma nessa hora. Por mais que as coisas diziam ao contrário, eu falava, muita calma. Aí eu perguntei, eu posso ir? Aí falaram o quê? Não. Aí você pensa ficar o quê? Mais desesperado ainda, né? Porque se o pai não pode, nem o pai pode ir lá ver, a mãe fica mais desesperada. Eu falei, calma, Deus está no controle. Aí eu chego naquela situação ali, uns 5 minutos depois, falaram, uns 2 minutos depois, falaram assim, nós vamos trazer ele já estamos voltando com ele, para você ver ele. Eu falei, tá vendo? Fica calma. 5 minutos depois, manda eu ir lá. Como é que fica o coração da mãe nessa hora? Se não quiser nem vir mostrar depois de novo, o que está acontecendo? Algo não está certo, não é isso?
Então eu vou lá e corro lá, quando eu chego naquela sala ali que as enfermeiras estão ali, tinha uma enfermeira lá, e ela chegou para mim, olhou assim e falou, olha, eu já tentei 2 vezes. O coração dele vai e para, não está voltando. Eu cheguei lá e olhei, ele estava morto em cima da maca. O coração dele não batia, o pulmão não respirava, e nasceu morto. Batia, fazia frequência cardíaca nele, chamava ele, fazia, ele voltava um pouquinho, não aguentava, morria de novo. Ficava indo e voltando, a situação foi 2 vezes, na segunda vez ela falou, não está voltando mais. Eu chamei aqui porque eu precisava avisar o senhor. Eu só lembro de Deus falar comigo assim, o que você tem dentro de você? O que você tem dentro? Naquela mesma hora eu peguei e falei assim, então, já que eu tenho algo dentro de mim, o que eu tenho dentro de mim, entra dentro dele e dê o quê? Então, o que eu falo para você hoje? O que você tem dentro de você? Naquele momento, eu falei assim, o que eu tenho dentro de mim, entre dentro dele. Somente isso. A mulher falou assim, você quer ficar perto dele? Eu falei, não pode fazer o que você estava fazendo antes. E ela fez mais uma vez. E ele está até aí hoje, firme e forte. E não parou mais. Porque a força é o Espírito Santo de Deus que traz o quê? A vida. Não há nada, não é um caminho que você vai seguir, você vai chegar sem o Espírito Santo de Deus. Ele voltou à vida, voltou a respirar e não parava mais. E não parou, desde o momento que eu cheguei lá, e não parou mais. Fala assim, temos que levar ele para a UTI. Eu falei, pode levar, não tem problema. Pode levar ele. Caminharam ele, colocaram nele tubo de oxigênio e aquela outra coisa que coloca, como é que é o nome? A sonda, né, para comer. Eu vou te falar, no primeiro dia, no mesmo dia que ele nasceu por volta de 12:30, por aí, 12:20. Na tarde daquele dia, eu fui lá ver ele já pegar nos braços. Para quem não estava se mexendo, os braços não respondiam, o corpo não respondia, já estava de olho aberto. No mesmo dia, ele tirou o oxigênio. Você pensa assim, mas tiraram o oxigênio dele? Não. Ele tirou. Colocaram de novo nele, ele tirou de novo. Colocaram, ele tirou de novo. E não respondeu, e não quis mais usar o oxigênio. No outro dia, tiraram a sonda dele. Tiraram? Não, ele tirou. Não quis mais sonda também. Não aceitava mais nada. Mas o que estava movendo ele? O que há dentro de você? Você pode chegar com seus familiares e falar assim, o que eu tenho dentro de mim, eu coloco aqui hoje nessa família. Você que vai decidir. Se o Espírito Santo de Deus está na sua vida, a sua vida move multidões ao seu lado. Ele traz vida. Quer ver uma coisinha para encerrarmos? Atos 10, passa por 10. Atos 10. Versículo 38 diz o seguinte. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o quê? Com o Espírito Santo e com o quê? Poder, né? Virtude, poder. O qual andou fazendo o quê? E curando quem? Porque o quê? Então Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com virtude, com força. Ele com o Espírito Santo e com força fez o quê? Curou todos os oprimidos do diabo. Se o Espírito Santo de Deus está na sua vida, a sua família não pode ser uma família doente. A sua vida não pode ser uma vida doente.
Quem está perto de você não pode estar doente. Não pode. Por quê? O Espírito Santo de Deus te dá o poder para você curar essas pessoas. O Espírito Santo de Deus dá o poder para livrar os oprimidos do diabo. O diabo está te oprimindo, chama o Espírito Santo de Deus para a sua vida e aquela opressão vai sair. Mas que nem eu falei desde o início, não deixe o fogo de Deus se apagar. Não instigais. Você vê que ele fala assim, que ele fala os oprimidos do diabo, porque quem era com ele? Deus era com ele. Deus é com você quando você tem o Espírito Santo dele dentro da sua vida. Basta você fazer. Naquele momento ali que eu estava ali dentro daquela clínica lá, daquele hospital, naquela sala, estava só eu e a enfermeira. A enfermeira quase olhou para mim assim e falou assim, o que eu faço agora? Foi quase isso. Ele não está respondendo. Ele está somente assim, parado. Eu faço e nem os braços dele estão mexendo. A primeira coisa, pelo menos, quando respira, os braços mexer, mas nem isso mexia. Está sem coração, batimento, sem bater e sem respirar. O que eu faço agora? Naquele momento, tinha pastor? Tirando eu? Não, né? Teria como ligar para o pastor Carlos, vou ter que ligar para ele, correndo, para ele orar para minha mulher, para o meu filho, para alguém, preciso do pastor Carlos orar por mim. Daria tempo? Mas quem estava com você? Então tenha ele na sua vida, que aí, quando o momento acontecer, as coisas acontecerem, é ele que vai te livrar. Mas busque a ele, se entregue a ele. Não deixe que as coisas do mundo te atrapalhem de viver o propósito de Deus na sua vida. Não deixe. Não extingue o Espírito Santo. Não deixe ele se apagar. Tenha dentro de você uma chama viva, uma chama acesa do Espírito Santo. Queira ele dentro de você. No momento certo você vai precisar, talvez você está sozinho, mas Deus vai te direcionar o que você deve fazer. E o milagre vai acontecer. As coisas de Deus vão acontecer. Mas para isso acontecer na sua vida, que nem eu falei desde o início, deixe de lado o rancor, deixe de lado a mágoa, deixe de lado o que fizeram com você para trás. Isso não faz sentido. A sua dor, eu não entendo, eu não sei o que está passando, o que foi passado para você. Eu não sei. Deus sabe. Mas Ele tem algo muito maior para você. Deixe de lado isso. Deixe de lado aquilo que te atrapalha de viver os propósitos de Deus na sua vida. Viva aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus quer para você. Dê habitação para Ele. Ele habitou em tenda, no santuário. Depois habitou entre nós, num corpo. Jesus, mas Ele deixou o Espírito Santo de Deus para habitar dentro de mim e dentro de você. Abra espaço para Ele habitar dentro de você e sua vida será totalmente transformada. Amém?